Bom, boa noite a todos, paz e graça a todos os irmãos, né? Hoje nós estamos aqui em mais uma live aqui, eu espero que a gente possa somar em conhecimento, né, para todos aqui os irmãos. E novamente agradeço aí a vinda do pastor Manuel, também do irmão Ramon, certo? Então assim, vamos então começar, né, meus irmãos? Então, o irmão Manuel, pastor Manuel, pode se apresentar. O irmão é pastor de qual congregação? Amém. Nós somos pastor da Assembleia de Deus Caminho de Cristo, ali no Jardim Helena, em Rio Verde, que fica lá na rua JH5, na quadra 14, lote 10, no Jardim Helena ali. Estamos ali, tem 3 anos que somos o pastor presidente daquela assembleia ali, e estamos aqui para somar com os irmãos. Amém. Irmão Ramon. Glória a Deus, olha eu aqui de novo, minha gente. Estamos aqui de novo para esse debate, né, maravilhoso, né? Tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Fala alguma coisa, ô irmão Dedé? Não. Hoje eu tô pra ouvir, que eu tô até escondido aí aqui, irmãos, ó. Vamos, levanta seu microfone lá um pouquinho. Aí. Pronto, então podemos começar então. A gente vai analisar a respeito de Ezequiel capítulo 28, né? Ezequiel capítulo 28. Os irmãos acham que Ezequiel capítulo 28, ali é uma referência realmente à queda de Satanás, o diabo, ou ali todo o texto representa somente a queda de um monarca? Mas antes disso, eu gostaria que o pastor respondesse, e o irmão Ramon também, que quando que se deu a queda de Satanás, o diabo? Quando que aconteceu isso? Os irmãos poderiam dizer essa pergunta? Essas duas perguntas, né? Responder. Amém, pode falar. No tempo do ser humano não tem como determinar quando que aconteceu a queda, mas alguns teólogos dizem que aconteceu quando fez o homem, outros dizem que foi antes de fazer o homem. Satanás já tinha se rebelado contra Deus. Mas assim, historicamente, a gente não tem como comprovar qual que seria a data certa, o momento certo que Satanás caiu ali com os anjos e levou, diz a Bíblia, a terça parte dos anjos foram com eles, influenciados pela ideia dele, né? Sim. Pela rebelião dele. Sim, mas qual que a maioria das religiões predomina que a queda do diabo se deu antes da criação dos seres humanos. Os irmãos acompanham essa mesma linha de raciocínio ou não? Antes da criação dos seres humanos, sim. Então a queda dele se deu antes da criação dos seres humanos. Pelo andado de raciocínio, né, que as igrejas ensinam, sim. Ok. Que seria antes mesmo. Isso, antes, né? É importante a gente respeitar o contexto e o intertexto de um texto para a gente entender melhor o texto que estamos lendo? Ou o contexto não importa? Não, é importante ver o contexto, né? Porque tem umas pessoas do mundo que não conhecem a Bíblia, falam assim que Deus mandou matar. Porque ali tinha aquele contexto, né? Porque a briga anteriormente era contra a carne e o sangue normalmente. Mas depois que Jesus veio, e nós sabemos que a nossa luta não é contra o irmão, não é contra nações, mas contra os principados. Sim. Ou seja, aí coloca fora de contexto, fala, não, eu posso matar um irmão ou posso fazer. Nós temos que saber o contexto, né? Exato, isso é importante. Então podemos abrir aqui em Ezequiel capítulo 28 para a gente ver a importância do contexto. Em Ezequiel capítulo 28, na Bíblia dos irmãos tem o prefácio aí, antes de começar, essa profecia aí, o prefácio está dizendo que é para quem? Profecia contra o rei de Tiro. Isso. Profecia contra o rei de Tiro. Isso. Certo? Então veja só, o capítulo começa ali com a profecia contra o rei de Tiro. Agora veja só aí, ó. O versículo 2 diz assim, ó: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová:
visto como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Sendo tu homem e não Deus, note, sendo tu homem e não Deus, estimas no teu coração como se fora o coração de Deus. Bom, aqui diz que é uma profecia contra o príncipe de Tiro, correto? Correto. Agora, como que a gente pode encaixar Satanás aqui quando diz que ele é homem? Como que a gente pode colocar, né, que Satanás, em qual momento Satanás ele foi homem em alguma vez no tempo passado? Essa primeira parte aqui realmente fala sobre o rei, somente sobre o rei de Tiro, né? Satanás vai aparecer mais para frente no texto, né? Segundo alguns estudos. A partir do versículo 11, que começa a falar, que aí vê que não é características de homem, né? Mas de anjos. Mas nessa parte aqui é somente para o rei de Tiro. Sim, então a característica do diabo aí, essa mudança do escritor começa a partir do 11. Isso. Certo. Qual que seria aí uma característica que seria única apenas desse anjo? Assim, no capítulo 11 fala assim: assim diz o Senhor, né? Aí ele fala sobre o rei de Tiro. Aí no 13 diz: tu estavas no Éden, estava no jardim de Deus, né? O rei, vamos supor, o rei de Tiro não estava no Éden. Ele não estava rodeado de pedras afogueadas, como diz na palavra, né? Mas dá uma característica, aqui fala de 9 pedras preciosas que Satanás compunha ali o seu peitoral, como quando Moisés fez o peitoral para Arão, né? Caracteriza assim um sacerdote, uma pessoa de autoridade, né? Aí, pelo entendimento aqui da palavra do Senhor, porque às vezes a Bíblia fala de uma pessoa, mas ela dá a entender como Jesus também falava por parábolas, né? Ele assemelha uma coisa com a outra e através do simbolismo ele fala de um assunto, mas pode introduzir pelo simbolismo outros assuntos ali, como a queda do Satanás, né? De Satanás, do inimigo de né? Deus. Ok. E só destacando aqui, Fabiano, um ponto, que o versículo 14 também diz: eu fiz de você um anjo protetor, como as asas abertas, né? Então fala bem claro aqui que ele fez dele um anjo, né? Protetor. Isso. Então vamos por parte aí, versículo por versículo. Veja que o versículo 3 fala: estavas no Éden, jardim de Deus. Então isso aqui é uma referência ao jardim lá do Éden de Adão e Eva. Isso, eu creio que sim. Ou o jardim propriamente de Adão e Eva, ou como ele mesmo diz, né, o Monte Santo de Deus. Simboliza também o próprio céu, né? Porque quando Paulo vai ao terceiro céu, ele diz que foi ali no paraíso, né? Ou seja, que antigamente não era separado o paraíso do céu, né? Simboliza o jardim ali que Satanás estava também, porque nós sabemos que Eva foi convencida pela serpente, mas ali nós sabemos que não era serpente, mas o próprio Satanás, que também estava ali no jardim de Deus, né? No jardim do Éden, e simboliza também o próprio céu, né? Que era o paraíso de Deus, onde Deus tem o seu trono. Certo. Então vamos ver aí se esse Éden aí se refere realmente ao jardim lá de Adão e Eva, certo? Vamos ao primeiro ponto aí, ó. Por isso que eu perguntei, né? O contexto é importante para a gente entender o texto que estamos lendo, certo? Isso. Olha só aí no capítulo 27, como que ainda está falando do rei de Tiro, porque para a gente entender o capítulo 28, a gente tem que ler o contexto e o intertexto, que é o capítulo o 26 e o 27. O capítulo 26 de Ezequiel, ali fala da grandeza do rei do Tiro e seu comércio. O capítulo 27 reforça essa grandeza comercial do rei de Tiro, né, suas embarcações e assim por diante, e suas negociações com outras terras, outros povos. Agora, leia para mim
o versículo 23 do capítulo 27, o versículo 23, com quem que era que o rei de Tiro fazia negociações? De Ezequiel? Ezequiel capítulo 26, versículo 23. 26? Isso. Ezequiel capítulo 27, versículo 23. 3. As cidades de Arã, Cainã e Éden, os comerciantes de Sabá, a cidade de Assur e Calmande, todos faziam negócios com vocês. Isso. Então notaram aí que tinha essa cidade Éden? Tinha. Aonde Tiro fazia negócios com essa cidade. Então veja só que o texto do capítulo 28, ele não faz essa mudança brusca para outro personagem. Ele está falando, né, de um único personagem, é do rei de Tiro. Só que ele começa a introduzir elementos nesse rei, por quê? Porque ele era um rei muito pomposo, muito rico, certo? E ele era o protetor das outras nações. Por isso que ele era chamado de querubim. Porque na cultura assíria, irmãos, tanto que se vocês for verem lá, né, a esfinge assírias, quando vocês digitam lá no Google, esfinge assírias, você vai ver que era um animal mitológico, né, que era cabeça de um rei, de uma coroa de um rei, asas aladas, né, e o corpo ali muitas das vezes representando um leão. Certo. Então, essa esfinge assíria, ela protegia ali a entrada da cidade, muitas das vezes dos templos, certo? Então era um símbolo de proteção. Por isso que aí o profeta está ironizando o rei de Tiro, chamando ele de protetor, que ele iria cair. Ele estava numa posição elevada, ele fazia essas negociações com outras cidades. Mas bem, vamos lá. Se aqui realmente retrata Éden, que aqui Satanás estava lá no jardim do Éden nos dias de Adão e Eva, por causa da palavra jardim de Deus, Ezequiel capítulo 31, o intertexto aí, o capítulo à frente, aí, o capítulo 31, o versículo 8 e o 9, ali está falando de Faraó que estava no jardim de Deus. Aí eu pergunto para os senhores, se lá, por causa da referência Jardim de Deus e Éden, ali está uma representação de um ser angelical, como que Faraó esteve lá no Jardim de Deus? Porque a mesma palavra, a mesma aplicação no versículo 8 e o versículo 9 também se aplica a ele. Tanto a palavra formoso, na sua formosura. Vocês estão entendendo? O versículo 7 também chama ele de formoso. A mesma estrutura que é usada antes do versículo 11 e o 12, ali para muitos que acham que é para Satanás. Mas antes também para Ciro foi mencionado que ele era formoso na sua formosura. Então como que Faraó poderia estar lá no jardim de Deus, lá no jardim do Éden? Não seria aqui em sentido metafórico? É assim, a Bíblia às vezes fala uma coisa física para falar das coisas espirituais. Como Jesus mesmo fala da semente, né? Que os homens são como árvores. Quando ele abre a visão do cego, ele diz, né, que vê as pessoas como árvores. Aí ele faz barro, unge de novo e depois o homem vê na visão perfeita, né? Ou seja, ele estava enxergando, tinha aberto a visão espiritual daquele cego para depois abrir a visão física. Às vezes, como é dito na teologia, né? Uma coisa quer dizer três coisas ao mesmo tempo. Não necessariamente deixa de falar sobre o rei de Tiro, mas também introduz também o lado espiritual, que seria o próprio Satanás caindo do céu, né? E o ungido, ele fala aqui, o ungido de Deus, que na Bíblia diz que somente
três pessoas, três seres são ungidos: o próprio Jesus, Satanás e o rei Ciro, né, que é usado para libertar o povo de Deus. Que ele mesmo fala assim: meu servo. Antes de Ciro ser servo de Deus, ele já chama ele como Nabucodonosor também, né, que mesmo Nabucodonosor não crendo em Deus, mas ele já chama Nabucodonosor de servo, né, que vai usar para punir o povo de Deus. Porque quando ele levanta aqui uma nação, que ele diz também que vai levantar uma nação para derrubar Tiro, que também ele fez isso com Israel, né? Levantou uma nação e através daquilo ali que Deus controla todas as coisas, a história, ele também derrubou o reinado ali do próprio povo dele, né, de Israel. Ou seja, até os profetas falam como que Deus pode suscitar uma nação muito mais perversa do que nós para nos punir, né? Às vezes Deus fala uma coisa, mas querendo dizer três coisas através do simbolismo. Entendi. Mas então o que ele estava querendo dizer aqui no capítulo 31, versículo 8 e 9, quando diz que Faraó estava lá no jardim de Deus? É que Faraó também era assim, ele tinha poder, né? Aí simboliza também que ele tinha poder como os seres angelicais, os principados têm poder sobre as nações. Como então seria só uma metáfora para ele. Também. Então por que aqui não seria? Que seria uma metáfora já no outro sentido, né? No sentido espiritual. Pois é, mas aí por que ocorre essa mudança dramática no texto? Né? Por que ocorre aqui, por exemplo, aqui? Por que o capítulo inicia falando de um ser humano? Aí por que depois eu enxerto que, por exemplo, aqui do versículo 11 em diante, não, aqui já não se retrata ele por causa dessas características. Porque veja só, no versículo 8, aqui o Senhor falando que até o versículo 10 vai se tratar de Ciro, de um ser humano. Isso. Beleza, vamos por essa linha de raciocínio, que é Tiro. No versículo 5 fala que Tiro, ele era comerciante, tinha sabedoria e era comerciante. Isso. Certo? Só que a mesma característica, quando fala aqui, ó, teu comércio, agora vamos para o versículo 16. Versículo 16 também fala do comércio do diabo, entre aspas. Isso. Certo? No versículo 18 também fala desse teu comércio, a mesma linguagem do versículo 5. Certo? Então aí eu pergunto para os irmãos, o que era que Satanás comercializava, né? E para quem que ele comercializava? Se ele tinha um comércio, né? O que ele vendia? O que Satanás vendia? Se aqui é o próprio diabo, então o que o diabo comercializava? Ramon, o que o diabo vendia? Aqui está chamando ele que ele era um comerciante. O que ele vendia e para quem? Para quem que ele vendia? Você está entendendo que, por exemplo, assim, ó, eu não posso pegar aqui, ó, não, essa parte aqui fala de Ciro, essa parte aqui está falando de Ciro. Aí quando eu mostro uma outra passagem, não, essa parte aqui não está se tratando de Ciro, aqui já é um outro ser. Sendo que está usando a mesma linguagem, vocês perceberam que no versículo usa a mesma linguagem? Né? Então desde quando Satanás é descrito como comerciante? Assim que ele comercializa, como ele foi ter com o próprio Deus, né? Em Jó, ele fala: eu vim de passear, de rodear pela terra, né? É o mesmo comércio que Satanás propõe hoje, né? Que querer tirar o foco do ser humano da pessoa de Deus, né? Comércio não seria propriamente um comércio de você comprar e vender, mas o seu negócio, a sua atuação, a sua área de entendimento, de conhecimento sobre aquilo ali. Como antigamente não tinha vários empresários, mas quando falava assim, fulano é fazendeiro, queria dizer que era uma pessoa rica. Talvez nem era fazendeiro, mas significava que a pessoa era próspera e que a pessoa era rica. Ou seja, o comércio dele é o que ele continua fazendo hoje, querendo desvirtuar as pessoas de procurar a Deus, de procurar uma resposta na Bíblia e no conhecimento do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus habita sobre todos os seres humanos, por mais que ele negue a Deus. Por isso que eu acredito hoje em dia que não existe ateu genuíno, ateu verdadeiro, mas uma pessoa que é contra a Bíblia, contra as ideias de Deus. Aí ele tenta deturpar aquilo que Deus fala
para escapar ali, justificar a sua vida fora do conhecimento de Deus. Sim, por isso que a gente precisa trabalhar na exegese da hermenêutica, né? Isso. Por isso que é importante a exegese e a hermenêutica do texto. Porque quando a gente trabalha na exegese e na hermenêutica, igual a gente está fazendo aqui, a gente vai ver alguns aspectos que não se encaixam na figura de Satanás e o diabo. Por exemplo, capítulo 28, versículo 8, versículo 9, versículo 10, fala que esse homem seria transpassado, seria enterrado numa cova, ele morreria e teria a morte dos incircuncisos. Então veja só, isso aqui se aplica a um ser humano, correto? Correto. Então assim, vamos na linha de raciocínio do irmão que disse o seguinte, né? Não, Satanás só começa a aparecer no versículo 11. Beleza, certo? Então aqui se aplica a um ser humano. Só que veja só, a mesma linguagem também se aplica aqui no versículo 18 em diante e o 19. Porque veja só, no versículo 18, fala que, saí do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinzas. Agora veja só a parte final do versículo 19. Nunca mais serás para sempre. Aqui ele foi destruído. Agora eu pergunto para os irmãos, se aqui está falando realmente de Satanás, o diabo deixou de existir? O diabo foi cremado? Tocaram fogo no diabo? Né? Ou isso aqui, para não gerar esse absurdo, nós temos que colocar que aqui está se tratando do rei de Tiro. Ainda continua se tratando de um monarca humano, certo? Porque como que vocês vão responder aqui, né, que Satanás virou cinzas? Como que ele virou cinza se ele continua ainda nas igrejas, em muitas das igrejas aí, fazendo entrevista com ele? Entendeu? Ele morreu ou não? Porque aqui está falando que ele virou cinzas. Assim, Satanás, como é espírito, ele não morre, mas o final dele será assim no lago de fogo, né? Como Deus mesmo diz, né? Que está preparado para Satanás e seus anjos. Aqui fala seus filhos, né? Seus filhos também vão acompanhar ele, ou seja, pode estar falando assim do rei de Tiro, mas consequentemente Deus dá uma amostra daquilo que ele vai fazer no futuro, não somente na linguagem física, mas linguagem também espiritual. Porque a Bíblia, se fosse somente história, seria como um livro normal, né? Mas nós temos que estar interpretando a Bíblia tanto, como você disse, exegeticamente, mas espiritualmente também. Porque às vezes Deus dá através até o nome daquela geração tem um significado no nome daquela pessoa. Ou seja, talvez Deus quer dar uma mensagem somente através daquele nome que significa aquilo ali, igual Isaac, filho do meu sorriso. Às vezes Deus quer dar uma mensagem somente um nome de uma geração ali. Ou seja, nós temos que estar interpretando tanto fisicamente como espiritualmente a Bíblia, que é a própria palavra do Senhor, né? Certo. O irmão falou que talvez esse texto aqui, esse versículo aqui, está se referindo então à destruição dele no futuro, né? Mas quando eu leio aqui, te tornei em cinzas sobre a terra. Agora note, aos olhos de todos os que te veem. Se lembra que eu fiz a pergunta para vocês? Quando que se deu a queda de Satanás e o diabo? Vocês responderam que foi antes da criação dos seres humanos. Como que essa queda ocorreu antes da criação dos seres humanos, quando aqui está falando que as pessoas estavam vendo a morte dele e a queda dele? Se não existia seres humanos ainda na Terra. Você está vendo que gera o absurdo quando eu começo a encaixar um personagem que o escritor não colocou? Você está percebendo aqui? Quer falar alguma coisa? Entendeu? Isso. Tem algum comentário aí? Aqui, Robson Xavier. Uma pergunta pro Fabiano. Você acha que as escrituras foram modificadas? Meu irmão, as escrituras não. Agora as versões, muitas das vezes sim.
As versões, por isso que a gente tem 3 versões da João Ferreira de Almeida, né? Mas esse não é o detalhe aqui. A gente hoje está analisando Ezequiel aqui, o contexto de Ezequiel capítulo 28, certo? Mas assim, é por isso que a gente vê várias versões da Bíblia. E outra também, tem até as variantes. Por exemplo aqui, ó. Vamos entrar num detalhe aqui, ô Robson. Presta atenção aqui, ó. No versículo 14, o irmão Ramon citou aqui, ó. Tu eras querubim ungido para proteger, certo? Certo. Só que há variantes textuais para esse texto aqui. Aqui fala, na minha versão, que ele era, certo? Só que, por exemplo, na Septuaginta do Siríaco, lá não vai falar tu eras, vai falar eu te fiz. Eu te fiz um querubim protetor. Mas, irmão Fabiano, qual que é a diferença entre tu eras e eu te fiz? Certo? Porque antes você não era. Antes você não era. Totalmente diferente. Diferente, porque, por exemplo, assim, ó, eu tô fazendo o irmão Ramon, né, um vigilante, um protetor desse ambiente aqui. Porque antes ele não era. Então tô dando autoridade. Então isso é o que Deus está falando então para o rei de Ciro, que ele tinha dado essa prerrogativa dele ser o protetor das outras nações por causa da sua grande riqueza. Agora vem outro detalhe aí no versículo 14. Ó. Se ele era o querubim, aqui está se tratando de Satanás, o diabo. Veja só aí no versículo 16, que fala assim, ó. De novo repete, ó. Querubim protetor entre as pedras afogueadas, correto? Correto. A palavra querubim no hebraico, né? É queruve, correto? Queruve. Correto. Qual o significado de queruve? Os irmãos sabem? Esse eu não sei. Então, o próprio texto aí já responde, ó. Né? Querubim, protetor. Então a palavra querube é alguém que protege, né? Ou guarda algo. Agora vem a pergunta: se aqui é Satanás, o diabo, que estava lá no jardim do Éden, o que ele protegia, Ramon? E de quem e do que? Se era ele lá, o querubim protetor do jardim do Éden, o que ele protegia e de quem? Você está entendendo? Tô. Por exemplo, eu trabalho na área de segurança, certo? Então veja só, eu estou num ambiente que eu estou protegendo alguma coisa e de pessoas. Mas o que ele estava protegendo lá? Mas estava protegendo de quem? O mal já existia antes mesmo? Você está entendendo que não encaixa aqui a queda dele, como que ele caiu antes e ele era o querubim protetor lá do Jardim do Éden? O senhor tem uma pergunta do pastor Haroldo aí. Haroldo. No meu aqui. Embaixo. É miudinho demais. Haroldo. E no princípio, quando a serpente foi usada, foi a cobra ou foi Satanás que se apossou dela para falar é uma pergunta. E no princípio, quando a serpente foi usada, foi a cobra ou foi Satanás que se apossou dela para falar? Bom, pastor Haroldo, ali o próprio livro de Apocalipse, né? Ali fala da antiga serpente original, né? Então a Bíblia não deixa dúvidas a respeito disso, certo? Os irmãos querem entrar em alguma parte aí para reforçar o argumento de que essa parte aqui se refere mesmo a Satanás, o diabo? Só não respondeu a pergunta ainda, hein? Ele estava lá no Éden protegendo o que e de quem? Assim que ele fala que ele estava no Monte Santo do Senhor, né? Que era o guardião do Monte Santo do Senhor. Que guardião talvez não é somente para proteger, mas como o anjo Miguel, né? Um arcanjo, ou seja, aquele que é acima dos outros anjos. Ou seja, nós não sabemos qual que é a tarefa dos anjos completamente, mas nós sabemos que tem anjos, arcanjos, serafins, querubins, que cada um tem uma função no reino do Senhor. Mas aqui fala que ele era protetor antes da sua queda. Depois da queda, ele foi ser inimigo da raça humana, né? Porque
ele queria ser como Deus. Ele fala: colocarei o meu trono acima das estrelas. E estrela, quando diz na Bíblia, estrela não quer dizer estrela física mesmo, né? Mas estrela, os anjos. Porque ele não queria ser acima de Deus, porque tem muita gente que fala que ele queria ser mais do que Deus. Mas na Bíblia aqui diz, né, que ele queria ser igual a Deus. Aí, a partir do momento que Deus criou o ser humano e ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aí ele começou a ser adversário do Senhor, porque o ser humano tem uma coisa que ele não jamais pode ter, que é ser semelhante ao Altíssimo. Por isso nós somos pequenos deuses, não com arrogância, mas como nós somos cristãos, nós temos que ser imitadores de Cristo. Se nós somos filhos de Deus, nós somos deuses também, não no sentido literal, no sentido de toda a grandeza de Deus, mas nós temos que estar parecido com Deus, procurar a ser como Deus. Então o irmão acha que, por exemplo, nós seres humanos podemos ser pequenos Elohim? Isso, como se fosse, mas não na essência de Deus, mas na sua semelhança, porque nós temos discernimento, nós podemos fazer uma coisa certa ou não, mas de acordo com a palavra do Senhor. Nós temos que ser pequenos Cristo. Como até em Gênesis mesmo, né? É isso, pode falar. Até em Gênesis mesmo, Fabiano, né? Tem aquela passagem lá que diz assim, né? Que se a Eva comer da fruta, né? A serpente, né? Seria com... Exatamente. Isso. Só completando aqui. Que a primeira vez que foram chamados de cristãos foi ali na cidade de Antioquia. E não era um elogio, mas era tipo assim, menosprezar, porque cristão no grego significa cristinhos. Como hoje em dia as pessoas falam, aquele crentinho ali, menosprezando a nossa fé. Mas nós temos que estar sendo parecido com Deus. Se nós não temos entendimento, nós temos que fazer como o livro de Tiago diz, né? Procurai a Deus e pedir sabedoria para nós estarmos discernindo as coisas espirituais, e para que nós possamos cada vez mais nos aproximar e aprofundar cada vez mais e conhecer, buscar o conhecimento do Senhor, né? Enquanto se pode achar, como Isaías mesmo diz, né? Certo. Voltando ao texto aqui do versículo 14, veja só aí que gera o absurdo. Quando gera o absurdo, a gente tem que colocar os pés no chão e rever aquilo que acreditamos ou foi ensinado para nós. Quando fala aí que ele era um querubim, né, um querubim, ainda se retrata aí do rei de Tiro. Por quê? Porque ele era o protetor da cidade. Porque naquele tempo era natural os reis, às vezes, se elevar a sua grandeza e se comparar como Deus. Assim como o irmão acabou de falar aí, que como nós Herodes. somos como Elohim. Elohim no termo hebraico, né? Deuses, né? Ou Deus, né? No sentido menor, certo? Secundário, não o Deus Todo-Poderoso. Faraó certo? também se considerava como Deus. O próprio Moisés foi chamado pelo próprio Deus, né? Que ele seria Deus perante Faraó. Ou seja, um Elohim representativo do Deus maior, certo? Então veja só, assim, né, se era assim com o povo de Deus, imagina então com as outras nações pagãs. Então veja só que esse rei aqui começou a crescer a sua grandeza comercial de tão magnitude, que ele se considerava muito mais do que um ser humano, né? Começou a se engrandecer de uma maneira que ele se auto-engrandeceu como um rei. Então por isso que o escritor aqui está fazendo uma ironia, ó, você, querubim protetor, entendeu? Você que se achava o protetor das outras nações, certo? Então veja só, essa parte aqui, quando eu falo do versículo 13, irmãos, que aqui fala que ele andava, né, cheio de pedras preciosas. Se a gente for ver na arqueologia, né, o rei de Tiro, ele tinha um manto real cheio de pedras preciosas. Então ele era tão pomposo, tão rico, certo? Que ele se engrandecia. Isso subiu a altivez dele, porque ele tinha um manto, uma capa que tinha várias esmeraldas, fora a coroa dele. Então era natural a soberba de um homem desse se considerar muito mais do que um ser humano, um Deus, que todas as nações ali ao redor dependiam dele e do seu comércio,
de embarcações, certo? Agora veja só aí o versículo 18, irmãos, que fala lá assim, ó: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Novamente, isso, Satanás aqui tem um comércio, ó, né? Profanaste, agora veja só a parte aqui, ó: profanaste os teus santuários. Aí eu pergunto, o diabo tinha santuário? Aonde? Como que eu posso encaixar isso aqui, a pessoa de um ser espiritual? Aonde é que Satanás tinha um santuário? E aonde se localizava esse santuário? Se isso aqui não se encaixar num ser humano, você está vendo as perguntas absurdas que vai gerando? Então eu vou fazer uma pergunta. Esse texto tem possibilidade de ser espúrio? Não, espúrio ele não é. Ele é autêntico. Ele existe realmente. Só que o que acontece, né? A interpretação do versículo 11 em diante é que está errada. Entendeu? Porque eu estou fazendo perguntas aqui para gerar o absurdo. O absurdo para a pessoa pensar e analisar, pera, é verdade, hein? Porque ainda que se aplica, né, comércio aqui para o rei de Tiro, comércio aqui para o rei de Tiro, né? Pessoas olhando a queda dele, como é que ele vai... Pessoas olhou a queda de Satanás na terra, sendo que ainda não existia, Deus não tinha criado os humanos. Então você está vendo aí, se esse texto aqui, na parte final, quando fala aí que ele profanou os teus santuários, aí veja só a maluquice do próprio diabo, né? Ele tem um santuário que ele mesmo profana. Uai, ele tá profanando, lutando contra ele mesmo. Entendeu? Quer falar alguma coisa, Ramon, pastor? Assim, profanar o santuário é como o próprio pecado de prostituição, né? Que diz que o templo nosso, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, né? E se você faz uma coisa errada, você está profanando o seu próprio santuário, né? Seria para encaixar nesse sentido, então, aí, nesse né? sentido aí, o santuário se dele aplica a um ser humano, então, e não um ser espiritual. O santuário dele, assim, nos lugares celestiais, porque às vezes, como tem gente que acha que o Satanás fica debaixo da terra, né? Que tem até filme, coisa, mas diz que ele vai no primeiro e no segundo céu, nas coisas que são físicas aqui deste mundo, mas no terceiro, a partir do terceiro céu, ele não vai no reino propriamente de Deus, mas ele consegue estar tendo interlocução, como no livro de Jó, né? Que ele fala que quando os filhos de Deus vieram ali conversar com Deus, o próprio Satanás também veio e disse: eu vim de rodear a terra. E ele fala, elogia Jó, né? Por isso que receber elogio de Deus é um perigo para a nossa vida também, né? Porque às vezes Deus nos elogia, mas o Satanás quer contrariar a Deus e quer nos provar até nós negarmos a nossa fé. Mas nós temos que estar diante de Deus e sabendo que nosso santuário não pode ser profanado como coisas do inimigo é profanada, né? E Satanás, querendo ou não, ele profanou o santuário dele, porque querendo ele ou não, se rebelou lá no céu, contra ele Deus. surgiu a iniquidade no coração dele, né? Ele queria ser maior que Deus, né? Então o santuário dele era no céu. Não. Era o próprio ser dele, ser né? dele, entendeu? Como então o santuário aqui está se referindo à própria pessoa. Nós não somos templo de Deus? Sim. Então, Como? Sim. Espírito Santo? Então o templo aqui está se referindo à própria pessoa dele. Pode ser. E pode ser assim também, porque Deus, Jesus mesmo disse assim: tu é assassino desde o começo. Ou seja, desde o começo não tinha ser humano. E espírito, anjo, não pode morrer, como você mesmo disse, né? Que o anjo não morre. Como que Satanás foi assassino desde o princípio? Por esse princípio, porque o pecado surgiu no coração dele e ele já era, como fala assim, se surgiu no coração, aquele pecado já está consumado. Como foi em Caim, né? Que Deus avisou
e mesmo assim ele não ouvia a voz de Deus e matou o seu irmão. Ou seja, ele matou aquela terça parte dos anjos que foram com ele. Ele já assassinou desde o princípio ali no céu. Que, como alguns dizem que Satanás foi criado depois que criou o ser humano, outros dizem que foi antes, mas no nosso entendimento, que Deus criou primeiro as coisas espirituais para depois criar as coisas físicas. Até quando ele faz as coisas, ele começa a fazer a luz, começa a fazer a terra, e depois que ele faz o ser humano, depois que tudo estava pronto, ele faz o ser humano. Ou seja, eu creio que as coisas espirituais aconteceram primeiro do que as coisas físicas que Deus fez aqui neste mundo. E Satanás, mas só completando aqui com o pastor, Satanás também, Fabiano, ele pode ser um comerciante, sim, porque tem aquela frase, né? Vou vender minha alma o diabo para. Mas é você. Coisa, né? Mas é você que. É uma forma de comércio? Você que tá vendendo ou é ele? Hã? É você que tá vendendo mas ou é ele ele? não compra? É que comércio seria compra e venda, né? Também. Ele não vai comprar, não? Não, então tá. Bora assinar aqui o contrato aqui. Vai, comércio é isso, Fabiano. Tá certo. Bora aqui, ó. No versículo. Vai descontrair. Não é não, pastor? Deixa eu ver no seu, que o meu trava. Vou beber até uma água depois dessa, né? Mas vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui. Olha só, como que esse versículo aqui, ó, o versículo 18 e 19 se encaixa realmente ainda no rei do Tiro, porque veja só, a mesma linguagem aí de espanto no versículo 19, e fala que nunca mais serás para sempre, certo? Certo? Agora veja só, o capítulo 27. O capítulo 27 fala a mesma linguagem da queda do rei de Tiro, e as pessoas com espanto vendo essa queda, certo? Aí veja só, a mesma linguagem, não mudou o personagem, certo? E nunca mais serás para sempre. E aqui em Ezequiel 28:19, e nunca mais será para sempre. A mesma linguagem, gente. A mesma linguagem aqui da queda desse monarca, né, altivo, certo? E as pessoas lamentando aqui a queda dele. Tanto que é verdade que, olha só, na Bíblia de Estudo Pentecostal Harpa Cristã, diz assim, ó: o rei é descrito como um visitante que estava no jardim do Éden. Versículo 13. Descrito. Ele coloca aqui o rei, não é uma entidade, certo? Então por quê? Porque o escritor aqui, esse rei aqui, ele era amigo por um tempo de Israel, certo? Ajudou muito ali na formação do templo, correto? Isso. Só que o que aconteceu? Com o tempo ele se ensoberbeceu, e aí ele gerou iniquidade contra o rei de Israel. Por isso que fala aqui, ó, da iniquidade dele, no versículo 15. Que iniquidade que era essa? Que ele cometeu contra o povo de Deus. Iniquidade, assim, é um pecado que você sabe que é pecado, mas mas o que foi específico aqui? Cometer, né? Específico aqui. Aqui está falando de uma iniquidade também dele. O que era específico aqui dessa iniquidade aqui, desse rei aqui? De querer parecer com Deus, né? Querer ser o próprio Deus, querer ser arrogante, como foi dito aqui, né? Que nós temos que ser, mas não ser arrogante, mas ser como Jesus Cristo, que esvaziou de si mesmo. E o rei aí estava enchendo-se de si mesmo. Ou seja, isso que seria a iniquidade dele, né? Igualzinho Satanás fez no céu. Satanás queria ser maior que todos, né? Então bora ver. Então o que era essa iniquidade aí em Amós 3:4? Um pouquinho à frente aí, ó. Amós, pode abrir a Bíblia aí que eu vou pedir para um de vocês ler. Amós. Ramon, lê para nós, por favor. Amós? Livro de Amós, um pouquinho à frente aí. Amós 3. Amós 3:4.
6, 4. Deixa eu só ver aqui, Ramon. Só um instante aqui que eu vou ver aqui umas perguntas. Eu sei que ali, Haroldo, eu sei que ali está também falando do rei de Babilônia, mas muitos nós interpretamos como caído Satanás como alegoria. Isso, né? Alegoria. Só que é o seguinte, igual, por exemplo, eu citei ali Ezequiel 31, versículo 8 e 9. O faraó também estava lá, certo? Por exemplo, Isaías, é a mesma linguagem aqui de Ezequiel, certo? Ali fala do rei de Babilônia, só que muitos colocam ali, enxertam o próprio diabo naquele capítulo, né? Aí, ó, Haroldo citando aqui o capítulo 14, versículo 12 ao 15. É a mesma estrutura de pergunta, o Haroldo, a mesma estrutura de pergunta. Só que o que acontece, né? Muitos acham que ali é Satanás, o diabo, e não o rei de Babilônia. Por quê? Porque ali fala da estrela alva, da estrela da manhã, né? Isso. Então o que acontece? O que Jerônimo fez na Vulgata Latina? Ele traduziu errado. A estrela da manhã era outra palavra, aí ele encaixou essa palavra. Qual que é o nome que ele encaixou? Estrela da alva. Ali é Rei Léo, né, no hebraico. Só que ele, quando ele foi colocar para a Vulgata Latina, ele colocou a palavra Lúcifer. Isso. Lúcifer, ou seja, portador de luz, ou filho da luz, né? Filho da alva. Era uma referência ali, irmãos, à estrela de Vênus, ao planeta Vênus. Então muitos dos reis colocavam ali que eles era essa estrela da alva por causa da sua grandeza. Isso. Não era? E na Bíblia, né, em Apocalipse diz que a estrela da manhã é o próprio Jesus Cristo. Jesus, então Jesus é o Satanás? Entendeu? E depois ele fala assim: dar-te-ei a estrela da manhã. Ou seja, nós também teremos. Então Jesus vai dar para quem vencer um Satanás para cada um? Porque ele fala que dar-te-ei a estrela da manhã em Apocalipse. E 1 João ou 2 João 1,19, né? Ali fala a estrela da manhã nos nossos corações. Então Satanás está nos nossos corações? No meu não está, não. No meu também não. Por isso que está errado lá, quando a interpreta, certo? A gente faz aqui uma brincadeira, mas para levar a sério, para a pessoa refletir e falar assim, não, que na verdade Satanás nem tem nome. A gente tem nome, mas a gente não sabe, porque Satanás significa adversário. Isso. E diabo significa opositor. Aquele que calunia. Ou seja, né? Nós não sabemos nem o nome do próprio nosso inimigo. E eu nem quero saber também, né? Que o importante é você saber Deus, né? O nome de Deus. Verdade. Bora aqui, porque eu achei que era Amós e até eu esqueci aqui. Mas vamos para frente então. Os irmãos querem provar aqui mais algum texto aqui, algum versículo aqui, alguma expressão que menciona aqui que aqui é o diabo? Assim, tem as características do inimigo, né? Porque ele é arrogante, é como alguém comparar, fala, você é fulano de tal, como a mãe compara com o filho, você é igualzinho seu pai, ou seja, o filho não é o pai, né? Mas fala, você é seu pai descritinho. É como dá para comparar esses reis que foram assim soberbos, comparar com a imagem do inimigo. Mas às vezes o texto diz uma coisa física, mas a interpretação espiritual pode ser outra. É isso que nós queremos encaixar, né? Que ele estava falando do rei de Tiro, mas introduzindo um pensamento pessoa também sobre o inimigo, né? Das nossas almas, que tem as mesmas características desses reis, né?
Sim. Como Herodes também, que fala, Herodes não deu glória a Deus e caiu na mesma hora consumido de bichos, né? A Bíblia diz, né, que talvez foi outra doença, mas a Bíblia pode estar retratando aquilo ali, porque não tinha palavra na época para falar o infarto. Talvez foi um infarto e Herodes morreu. Então, se eu fosse usar a queda de Satanás, eu jamais usaria Ezequiel 28 e nem Isaías 14. Por quê? Porque tem um texto específico da queda de Satanás, que é Apocalipse. Isso. Apocalipse capítulo 12, ali já é específico. É porque é muito semelhante também o de Apocalipse com esses textos. Por isso por causa que assim, por causa da arrogância desse monarca, né? Desse monarca aqui, então as pessoas introduziram a tradição que introduziu isso aqui. Isso aqui para Satanás foi só aparecer aqui na igreja no 5º século, gente. Antes nenhum pai da patrística colocou isso aqui. Só após o 5º século, você vê, ninguém entendia isso, nem os cristãos. Explicando, Fabiana, tem gente que não sabe o que é patrística. Patrística é o estudo sobre os pais da igreja. Teve os apóstolos, não teve? Teve aquelas pessoas que não acompanhou os apóstolos, ou se aproximou, ou era contemporâneo ali dos apóstolos no final. Isso. Certo? Então são essas pessoas aí. São essas pessoas que acompanharam ali os últimos passos dos apóstolos, né? Então, essas pessoas, no início ali, muitos desses pais da igreja que eram ali discípulos de João, de Paulo e de outros ali, eles nunca falaram sobre isso. Só depois a igreja, no 5º século, que vai começar com a ideia de introduzir o diabo aqui. Certo? E aí onde a gente vê que não há mudança aqui de outro personagem, irmãos. Por quê? Analisa só. O versículo 12 fala do rei de Tiro, ó. Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Quando foi, se isso aqui é o diabo, quando foi que o diabo foi rei? Aqui fala, né, que as pessoas lamentariam, né, pela queda desse ser aqui. E as nações também. Peraí, as pessoas iriam lamentar, tadinho, né? As pessoas estavam com dó do diabo. Mas quem adora ele lamentaria. Igual em Apocalipse mostra assim, que Babilônia caiu. Fala, caiu a grande prostituta que corrompia os reis, né? Sim. Aí o povo que adora ele lamentaram sobre a queda de Babilônia, né? Também seria nesse sentido, se fosse, né? Mas aí se retratando, então, que era uma potência política. Entendeu? Não era um ser espiritual, não está se tratando de um ser espiritual, entendeu? Daqui da mesma forma, tanto que é verdade, ó, que a linguagem é o mesmo do capítulo anterior, pastor. Ó, veja só aí, ó. No versículo 12 ainda fala da formosura dele, desse ser, certo? Da formosura do rei aqui, que aqui está falando que era um rei, da formosura ou beleza dele. No versículo 16 também repete essa mesma formosura. Agora veja só aqui, ó. Né? Ó, no capítulo 27 antes, por isso que é a importância do contexto, intertexto. No capítulo 27, o versículo 3, no finalzinho fala da formosura de quem? Do rei de Tiro. Certo? No versículo 14, repete de novo sobre a mesma formosura e perfeição do rei de Tiro. No versículo 12, falava ali das negociações do rei de Tiro, das negociações. No versículo 16, negociações com a Síria. No 17, mercadores e negociações. Então você está vendo que é a mesma linguagem, não mudou o personagem para outra pessoa. É a mesma linguagem, gente. Por isso que, por exemplo, às vezes quem está me assistindo está pensando assim, não, mas a pergunta dele é absurda, mas é para gerar o absurdo, para ver que não tem diabo e Satanás aqui. Porque a mesma linguagem vocês vão perceber nos capítulos anteriores que já está falando do rei de Tiro. E nenhuma pessoa, nenhuma igreja concorda que o capítulo 26 está falando de Satanás e nem o 27 está falando de Satanás. Só no versículo 28 que entra Satanás, mas está usando a mesma linguagem. Então o personagem aqui não mudou. Quando foi que o escritor aqui mudou, fez essa mudança dramática aqui sem avisar? Tá percebendo aí? Entendeu?
Por isso que, assim, analisando o contexto e o intertexto, não tem como encaixar a pessoa do diabo aqui, porque menciona que ele era um querubim protetor, ó. E aqui no versículo 3 fala que ele é sábio. Ó, Satanás é sábio. O que é sábio nas escrituras? Não é aquele que é temente a Deus? Entendeu? Isso. Uai, mas aqui está tratando ele como sábio. E ele adquiriste riqueza e prata. Quando foi que o Satanás adquiriu isso, gente? Então tá percebendo que a mesma linguagem se retratando a um monarca que foi se elevando e se elevando por causa das suas riquezas. Entendeu? Isso. Alguma mais colocação? Assim, ele não propriamente não tem riqueza, mas ele tem o controle sobre aqueles que têm a riqueza. Como ele foi oferecer para Jesus, né, ele ofereceu os reinos do mundo. E o próprio Jesus mesmo disse que o mundo jaz no maligno. O sistema, essas coisas, governos, pessoas que estão assim dirigindo o povo, até na Bíblia mesmo diz que potestade significa também um prefeito, uma autoridade, um príncipe daquela cidade, ou seja, fala sobre o príncipe do reino da Grécia que teria que lutar contra ele, e o príncipe da Pérsia. Sim. Ou seja, que o próprio Arcanjo Miguel teve que vir lutar com o príncipe do reino da Pérsia. E que pode ser assim, todos esses reinados também tem alguma coisa espiritual por trás desses reis. Pode ser fisicamente, mas também espiritualmente. Porque uma pessoa que coloca-se a serviço de Satanás se assemelha a filho do maligno. Ou seja, se nós não sermos filhos de Deus, nós seremos filho do diabo. As pessoas até assustam, né, de falar que é filho do diabo, mas se você não está fazendo a vontade do Senhor, está a serviço do reino das trevas, né, também. Sim. Como seria o rei, esse rei arrogante, que seria controlado pelo inimigo, né, das nossas almas. Certo, mas aí no caso ele seria controlado, e não que o texto está mostrando aqui, que aqui se retrata ele. Pode até ser isso aí. Porque, veja só, o capítulo 31 fala ali de Faraó, certo? E usa a mesma linguagem de formosura no versículo 8, a formosura de Faraó, certo? E que no versículo 10 ele também foi igual ali em Ezequiel capítulo 28, como te elevaste na tua estatura e o seu coração se exaltou na sua altura. Então você está vendo a mesma arrogância ali do capítulo 28, mas ninguém coloca aqui que aqui é o diabo, mas lá coloca. Entendeu? A mesma estrutura de formosura no versículo 7, no versículo 8, né? E a exaltação deste ser. E no versículo 18 fala que Satanás de novo estava lá no Éden quando todas as outras árvores tinham inveja dele. Então quando foi que Satanás estava no jardim do Éden? Lá naquela época, entendeu? Então você está vendo que o escritor está usando ali uma sátira, entendeu? Isso. Agora a iniquidade que ali se retrata desse ser ali em Ezequiel era por causa que mais tarde Tiro se ensoberbeceu tanto que na hora que Israel passou dificuldades, eles vendiam os israelitas para outras nações. Então o pecado dele, a iniquidade dele foi essa também. Porque antes, Tiro forneceu muito material para a construção do templo judaico. Isso, Salomão fez um acordo, né, com os reis que colhia madeira, né, e levava os trabalhadores. Tinha até artesãos, né? Isso. E o rei naquela época forneceu artesãos para trabalhar ali na estrutura da magnitude do templo judaico. Só que à medida que esse rei começou a se ensoberbecer, o que aconteceu? Mais tarde Israel passou por dificuldades, eles aproveitou da situação e começou a vender, né, o próprio povo de Israel. Então por isso que era essa iniquidade. Aonde foi que Satanás vendeu gente? Entendeu? Então você está vendo que a linguagem gera absurdo que não se encaixa. Então a pessoa tem que se voltar para trás e falar assim, não, realmente aqui
está se referindo a um monarca, ainda continua sendo o rei de Tiro. Apesar de que ele está fazendo uma sátira, ele está desejando ali tudo de ruim que esse rei cometeu com o povo de Deus, a queda dele. Por isso que ele está usando estruturas ali, né, tipo, você era um querubim, você se acha um querubim, tu eras um querubim, né, formoso, né, cheio de pedras preciosas, ficava se mostrando e todo mundo, né, você protegia. Então você está vendo que é uma sátira, mas você vai cair, você será transpassado, você será morto. E aí quando as pessoas estiverem te matando, como é que você vai dizer, eu sou Deus? Então era uma sátira para o rei de Tiro. Irmão Dedé, quer dizer alguma coisa? O ouvinte aprendendo. Eu acho que a gente aqui pode encerrar, ou os irmãos querem continuar? Podemos até ir para outros textos também. Rapaz, tá bom, hein? Tá interessante. Mas vocês que sabem, eu tô aqui a primeira vez, né? Eu tô aprendendo também com vocês. Que bom, que bom. Então é bom assim esse diálogo respeitoso assim, né? Onde cada um às vezes coloca o seu ponto de vista, né? Isso. E quem decide é os ouvintes. Quem tá ganhando com isso é os ouvintes, porque por exemplo, aprendi isso aí com o pastor Manuel, aprendi isso aqui com entendeu? Cada um vem a somar com o crescimento intelectual do outro. Exatamente, a gente não aprende se não questionar. Se a gente não questionar, como é que eu vou aprender? Verdade. Né? Então a gente tem que questionar. O Fabiano ou qualquer outra pessoa está falando, não, mas eu entendo dessa forma, me explica aí. A gente tem que questionar. Isso aí. Isso. E eu acho, Fabiano, as pessoas que têm bastante estudo, eu acho que eles gostam de ser questionados. Eu acho que eles gostam por quê? Para mostrar, ensinar. Então é dessa forma. Por isso que, por exemplo, tem um detalhe aqui, mas a gente já está quase terminando também, né? Há um detalhe aqui, né? Os irmãos concordam que a queda de Satanás se deu antes da criação humana, né? Aí Isso. veja só, lá no livro de Apocalipse, o diabo ali, ele foi expulso depois que Jesus Cristo voltou para os céus ou antes? Ali diz que foi antes, né? O próprio Deus expulsou o Satanás ali. Mas assim, tem uma teoria sobre o milênio, né? Que Jesus vai vir aqui na Terra e vai reinar 1000 anos ali, né? E Satanás será preso. Sim. Mas depois desse milênio, ele será solto e voltará de novo a corromper as nações. Sim. E seria a queda final dele, né? Mas que, ali já é outra estrutura, né? A gente pensa assim, por que Deus não extermina logo o Satanás? Nós não sabemos, mas nós sabemos que nós temos que crer e tentar fazer o que a Bíblia diz que nós temos que fazer corretamente, amando a Deus como Ele nos amou. Nós não sabemos o porquê de todas as coisas. Como tem o pastor de teologia que dava para nós, falava assim, por que Jesus permitiu que aquele endemoniado ali de legião entrasse nos porcos, e não que quando Jesus expulsava, já expulsava para o inferno, né, para o lugar do abismo. Mas Deus permitiu. Por quê? Nós não sabemos e nunca vamos saber. Só vamos saber quando nós chegarmos no céu e perguntar para Jesus Cristo. Agora eu dou uma olhada. Algumas coisas ficam assim, obscuras aos olhos humanos, mas no decorrer do tempo, talvez Deus vai nos revelando, ou talvez não, será só no último dia que Ele vai nos revelar a coisa, porque se nós passarmos toda a eternidade, nós ainda não podemos conhecer a integridade do ser de Deus, né? Porque Deus é um ser tão maravilhoso, tão imenso, infinito, que nós não podemos conhecer Ele totalmente. Nós podemos falar as coisas que Deus não é, mas as coisas que Deus é difícil de falar, né? A gente pode também, pastor, ver aí essa estrutura que o irmão Haroldo, ele citou aí Isaías capítulo 14, né? Se os irmãos desejar abrir aí. Então veja só, o versículo 12 fala aí:
como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Beleza. Aí muitos interpretam aqui por causa da Vulgata latina, né? De Jerônimo. Não, aqui é Satanás porque lá tá Lúcifer. Certo? Então ele traduziu ali uma expressão hebraica, né? Hillel por Lúcifer. Certo? Então veja só, o versículo 14 fala aí dessa altivez desse monarca aí, que se referindo ao rei de Babilônia, certo? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, certo? Aqui é um orgulho, uma arrogância, né, desse ser, né? Vamos colocar aqui que é Satanás. Tô colocando aqui que é o diabo. Olha só o absurdo que vai gerar aqui agorinha, né? Aí o versículo 15 fala que ele vai para o inferno, serás lançado no inferno, certo? A palavra inferno aqui é Seol, concorda? Isso, né? Na minha tá Seol também. Seol, tá Seol, né? Isso. A minha aqui já traduziu ou por Hades, inferno. Ou Hades, isso. Abismo. Hades já é mais para o grego, né? Isso. É o equivalente Seol para o grego, né? A minha, Fabiano, tá no abismo mais profundo. Pronto, é isso aí, né? Mas a palavra ali no hebraico é Sheol. Agora veja só o versículo 16: os que te virem te contemplarão, consider-te-ão e dirão: este é o varão, note, este é o varão que fazia estremecer a terra e que fazia estremecer os reinos. Veja que no versículo 19 fala que ele será lançado de novo na sepultura. O versículo 20 repete de novo. O versículo 21: preparai matança para os seus filhos. Quando foi que o diabo tinha filhos? Quando foi que o diabo gerou filhos genológicos, gente? Filhos espirituais, né? Mas não físicos. Se for filhos espirituais, pastor, né? Aonde foi que fizeram a sepultura para o diabo? Porque Sheol é relacionado nunca a criaturas espirituais. Sheol é sempre relacionado a pessoas, seres biológicos, a materiais. Entendeu? É igual. Aonde fica a sepultura do diabo? Onde fica É igual Jesus, absurdo, né? Jesus, aqui Ezequiel fala, né? Filho do homem. Toda vez que ele vai falar com Ezequiel, ele fala isso. E Jesus pegou também esse título para si, né? Sim. Vocês sabeis que o Filho do homem tem poder para perdoar os pecados. Mas ele estava querendo dizer Filho de Deus, né? Que poderia ser isso também. É comparar como um homem, como ser espiritual também. Como que nós sabemos que, não sei como os irmãos creem, mas nós cremos que o ser humano é formado de espírito, alma e corpo, né? Tricotomia. Outros acreditam que é só espírito e corpo, né? Mas não importa, mas nós temos uma parte espiritual, que seria também o próprio Satanás, que é somente espiritual, não tem coisa física nos anjos, né? Somente quem tem físico é somente Jesus, que veio e ele tinha poder de fazer-se carne. O próprio inimigo, ele não tem poder de fazer um corpo para si, mas ele, como fala assim, ele toma os outros seres para estar fazendo aquela vontade dele. Como a pessoa em demonia, ele toma possessão, que é o nome certo, né? Ele toma posse para fazer algumas coisas ou tentar denegrir a imagem dos crentes, querer fazer bagunça nas igrejas. Ele não tem poder de fazer um corpo para si mesmo, mas o próprio Deus que tem poder de se tornar carne. Não é encarnação, não é reencarnação, mas é uma encarnação do verbo que se fez carne. Mas o próprio inimigo não tem esse poder, né, de se tornar carne. O irmão usou a expressão aí, filho do homem, para se referir ali que poderia ser uma pessoa espiritual. Isso, que então, Jesus se apropria desse ser, né? Sim, o filho do homem tem poder para perdoar pecados. Sim, ele pega sendo que ele é filho de Deus, né? Sim, mas aí veja só, mas quando ele pega essa expressão aí, filho do homem significa então filho da humanidade.
Isso, que era o próprio Jesus. Isso, ele está colocando ali que ele, apesar de ser um ser espiritual que estava nos céus, ele se fez carne e se tornou humano como qualquer um de nós sem pecado. Isso. Assim como Adão antes de pecar. Por isso que ele Adão era puro também, né? Antes do pecado. Antes do pecado. Por isso que ele coloca esse título Filho do Homem. Se eu for colocar isso, que Jesus é por causa dessa expressão, né? Ele era ali um ser espiritual, filho de Deus. Então essa expressão aqui, os outros profetas que também usou, aí não vai caber. Entendeu? Então, por isso que eu tenho que pegar ela de forma literal, se referindo ao filho da humanidade. Então, ele fazia parte dos filhos da humanidade, assim como Adão fazia parte da humanidade. Só que diferente, ele era perfeito antes da queda de Adão. Isso. Só nesse sentido. Que lá o Apocalipse fala, né, que o pecado entrou pelo primeiro Adão e o segundo Adão retirou o pecado do mundo, né? Sim, é isso aí. Então, entendeu aqui que a estrutura de Isaías aqui é a mesma de Ezequiel, né? Desse diabo sendo enterrado, sendo cremado. Isso aqui não se aplica a um ser espiritual, né? Tem que se aplicar realmente a um ser físico, não um ser metafísico. Entendeu? Ramon, faz um questionamento, ou pastor? Tem algum questionamento, alguma dúvida? Tem? Pode ficar à vontade, pastor. Pode falar, pastor. Não tem não, eu só agradecer pelo convite, pelo irmão Ramon ter lembrado da gente, né, que apesar da nossa pouca força, o nosso conhecimento, mas nós queremos estar difundindo o pouco que nós sabemos, estar difundindo também, estar ajudando os irmãos, tanto aqui fisicamente como em oração também, que nós vamos a partir desse momento já estar apresentando os irmãos em oração também. Amém? Amém. Eu quero falar para você que está aí do outro lado. Essa live passa 30 dias. Faça pergunta para o Fabiano lá. Ele está à disposição lá, vai responder alguma coisa que você não entendeu. Pode fazer seu questionamento. E você também, se sentir à vontade de se sentar aqui junto conosco, escolher um tema bacana, mas o Fabiano, ele está à disposição também. Mas um tema bacana. E igual nós está aqui amigavelmente, entendeu? Às vezes não concorda, não deixa de concordar. Cada um tem uma linha de pensamento e raciocínio, né? E tudo com ódio e decência, igual tá aqui, ó. Que é uma benção. Eu queria agradecer, né? Mais uma vez aqui, irmão Dedé, Fabiano, né? E cada vez mais eu aprendo, né? Com o pastor, com o Fabiano, né? Que é os caras mais acima do que eu em nível de sabedoria. Mas cada vez mais a gente vai aprendendo e vai gostando, né? A Bíblia é um livro maravilhoso pra gente ler, né? E querendo ou não, né? O mal existe, né? Querendo ou não, o mal existe. Sabemos que muitas pessoas já passaram pelo mundo ruim, né? Hitler foi uma pessoa muito ruim, né? Que judiou de vários judeus, né? Então a gente sabe que aquilo dali não pode ser obra somente física. Isso, né? Tem um lado espiritual ali também. Tanto que ele se suicidou, né? Todas as mulheres de Hitler se suicidaram também. Então, querendo ou não, o mal existe, né? E nós temos que buscar cada vez mais e mais Jesus e Deus para nos proteger, né? Então quero agradecer a presença do irmão Ramon, do pastor Manuel. Obrigado. Amém. Viu, meu irmão? Amém. Obrigado aí. Então, assim, os irmãos aplicou aquilo que Pedro fala, né? Que quando alguém for reclamar da nossa fé, fazer isso com profundo respeito e temperamento brando. Tá vendo aí, pessoal? Né? Às vezes o crente, ele fala assim, debate, né? Ele já pensa de uma forma negativa, né? Isso aqui é um debate de ideias, é um diálogo onde cada um expõe o seu ponto de vista. Quem vai decidir é você. Não precisa ninguém estar se degladiando aqui para tentar convencer o outro. Entendeu? Isso. Então, assim, vocês perceberam aqui que cada um colocou o seu ponto de vista aqui de maneira respeitosa, ninguém foi ofensivo. Às vezes, da minha parte, eu sou um pouco fleumático, porque eu às vezes sou insistente na pergunta, entendeu? Mas fora isso, gente, ó. Então, isso aqui é um bom debate, um bom diálogo de ideias.
Tá certo? E agradeço também o irmão Dedé pela grande oportunidade aí. Olha, você que está aí do outro lado, que é pregador da mensagem, que estuda a Bíblia, eu, José Cândido, tenho uma dúvida na Bíblia sobre a Trindade. Eu tenho dúvida sobre a Trindade, da forma que é conduzida nas igrejas. E eu tenho dúvida. E se alguém se propor vir aqui explicar aqui, mas o Fabiano, eu gostaria muito, Fabiano, gostaria mesmo, sobre a Trindade. Tá bom, alguém aí entra em contato contigo, né? E a gente vê se a gente um dia se pode voltar aí de novo, né? Pastor, então estamos encerrando então, né, Ramon? Pastor, e faz a oração para nós então de encerramento. Amém. Como foi dito, né, no debate, como Pedro era assim, antes de se converter ele andava com espada, cortava a orelha, mas na Bíblia mesmo diz, né, que Paulo, quando foi falar com Pedro, né, Paulo questionou Pedro e Pedro acatou aquela ideia que Paulo teve, ou seja, o debate não é para nos cortar a orelha um do outro, mas para assim estamos assim aprendendo um com o outro. Talvez você tenha um ponto de vista, a gente tem outro, mas nós não podemos estar fazendo, não, a minha igreja que está certa, a minha igreja que está errada, mas nós temos que saber que não importa, tem algumas questões que não importa muito, mas o importante, o cerne da palavra de Deus é o amor, né? Nós somos cristãos, não importa se seja assembleano, presbiteriano, batista, metodista, adventista, mas nós temos que estar pregando o que a palavra, o que mais se aproxima da Bíblia. Como eu conversei com o pastor, né? Ele falou, eu pego o texto que mais se aproxima da Bíblia, ou seja, aquele que é mais correto, ou seja, ninguém vai ter uma visão, como fala assim, da verdade, que a verdade é somente Jesus Cristo, mas nós temos que estar seguindo aquilo ali e aprendendo um com os outros. Amém? Amém. Pode contar conosco. E o irmão pode ficar à vontade aí, né, irmão Dedé? Vindo outra oportunidade, sozinho aí, ou com a companhia, para vir aqui transmitir uma mensagem, uma pregação. Certo? Pode contar comigo, viu, pastor, se quiser. Amém. Tá bom? Porque por enquanto nós estamos sem o carro, mas o irmão Ramon nos trouxe, né? Ô, tem uma lá, rapaz, que fugiu, como é o nome dele? Colega seu? Deixa quieto. Chama ele, rapaz. Glória a Deus. Então vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Ó Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui nessa live, ó Deus. Aqueles que estão assistindo, ó Deus, que nós possamos estar acrescentando conhecimento para com eles, ó Deus. Esteja conosco, com o irmão Fabiano, com o irmão Dedé, com o irmão Ramon, com outro Ramon que não pôde vir, ó Deus, comigo, com a nossa igreja, que nós possamos estar conduzindo o teu povo, Senhor, de acordo com a tua palavra, ó Deus. Nos proteja, nos santifique, nos qualifique para estar fazendo a tua vontade aqui nesta terra, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. Glória a Deus. De José Cândido, meu irmão, vem chegando, toma assento, abre o coração, porque a bênção hoje é certa, Deus quer te tocar. Na live para nós meditarmos, a vida é cheia de luta, mas Deus é proteção, e a cada reflexão